Sergipe não esquece. Disse aqui ontem que o caso da criança de 3 anos atropelada por um Fusca em Nossa Senhora do Socorro e que morreu 10 dias depois por não resistir aos ferimentos deve ser apurado. Coloca as imagens aí para o pessoal de casa relembrar junto comigo. Nós conseguimos, pessoal, localizar o antigo dono desse Fusca aí, que vendeu o veículo para a mulher que estava dirigindo o carro e que provocou o acidente. Ele disse que naquele dia, 1º de setembro, recebeu uma ligação. Havia uma pessoa pedindo socorro. Era a mulher que dirigia o Fusca. Aí, o antigo proprietário do automóvel, ele foi até o local do acidente e conversou com a mulher que ainda não teve a sua identidade revelada. Esse dono antigo do Fusca, sem se identificar, ele explicou ao Marcos Couto com exclusividade que não deu fuga à mulher, mas a retirou do local para evitar que a população a espancasse. O corpo de Joana Vitória, a garotinha de 3 anos, foi enterrado no cemitério São João Batista, aqui em Aracaju, na última quarta-feira. Sentimentos de tristeza e comoção se misturaram ali aos pedidos de justiça naquele momento. Sentimentos que permanecem para os pais da menina vítima desse acidente que aconteceu na Avenida Coletora, lá no João Alves, em Socorro. A reportagem na sequência no Cidade Alerta. O atropelamento e morte da criança Joana Vitória, de 3 anos de idade, que foi atropelada no dia 1º de setembro deste ano. Passou internada há quase 11 dias. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, ainda repercute. Repercute porque o homem que estava sendo acusado de dar fuga à motorista do veículo Fusca, esse está sendo ameaçado. A família está temerosa. E este rapaz chega a declarar que não tem nada a ver com este acidente e teme por sua vida. Ele aceitou conversar com a nossa equipe de reportagem, sem mostrar o rosto e sem identificar o seu nome completo. E você acompanha agora aqui na TV Atalaia. Eu recebi uma ligação de um número desconhecido e ao atender eu percebi que era a menina que eu vendi, o veículo, que ela estava muito nervosa e me disse que tinha perdido o controle do carro e atropelado uma criança e batido numa parede. Imediato eu fui ao local. Chegando lá eu percebi que já tinha populares muito exaltados por causa da situação e disseram que eu dei fuga a ela e essa não foi a verdade, que quando eu cheguei no local ela já tinha pedido socorro a um motorista que estava passando na hora do acidente. E esse motorista levou a mãe junto com a criança para o hospital. E eu não fugi com ela, ela continuou no local. Após eu chegar ao local, eu retirei sim ela do local, mas não para dar fuga. Retirei para segurança dela, porque já tinham apedrejado o veículo e estavam tentando agredir ela. E nesse mesmo momento chegou populares, possivelmente armados, procurando quem era a condutora do veículo. E nesse momento foi que eu tirei ela do local. Mas não tirei ela para tirar ela de nenhuma culpa. Eu tirei ela do local por causa da integridade física dela e até minha também. Aí, quando eu tirei ela do local, o advogado dela foi ao encontro dela e foi diretamente para a delegacia prestar o depoimento dela. Ela fez o bafômetro, constatou que ela não tinha ingerido bebida alcoólica. Ela é sim habilitada. Ela tem condições de dirigir um veículo. E essa foi a verdadeira história, não que estavam contando. A nossa equipe de reportagem não conseguiu falar com a motorista do carro. Nós estamos à disposição, caso ela queira entrar em contato e contar a sua versão. E para lembrar o caso, a criança de 3 anos de idade, a Joana Vitória, estava assim, esperando um transporte coletivo junto com a mãe, quando ela foi atingida pelo Fusca. Ela foi levada para o Hospital Regional de Socorro, encaminhada para o USE, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A moça que atropelou não foi identificada pela nossa equipe de reportagem, mas nos colocamos à disposição. Quando o fato acontece, a notícia aparece, com imagens de Fábio Guarani, direto do plantão de polícia, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Diego Barros.
Coronel, a atitude desse homem foi a correta ou não? Bom, Diego, até o momento que fosse para preservar a vida da condutora, sim. Retirou do local, ele deveria ter tido a obrigação de procurar autoridade policial, ou seja, deveria ter ido para uma delegacia de polícia ou mesmo mantido contato através do 190, informado tudo o que estava acontecendo e que estava com a condutora que se tratava a responsável pelo acidente. Então, a partir do momento que uma pessoa se envolve no acidente, descaracteriza, tenta preservar a vida, mas não toma as medidas perante as autoridades de polícia, seja a judiciária ou a polícia ostensiva, ele deixou de cumprir o seu papel. Até o momento que ele estava para preservar a vida de outrem, sim, ele estava correto. Mas a partir do momento em que ele não deu sequência e não apresentou aquela senhora, aquela condutora às autoridades policiais, ele passou a dar sim a fuga a ela de um local, de um possível acidente que poderia ter trazido, além das consequências da morte da criança, outras consequências, né, desse incidente. Então, as pessoas têm que ter a compreensão que, se estiver agitado, as pessoas quiserem destruir, quebrar, até porque a população não deve agir desta forma, porque o veículo é parte de uma investigação. Quando se destrói o veículo, se impossibilita a perícia, né, o que levou a ocorrer aquele acidente. Então, a perícia precisa ser feita. A população precisa compreender que tem que deixar o local o menor possível, né, de manuseio, de retirada de objetos, deixe daquela forma para que a perícia possa ser feita e se apurar realmente se houve a responsabilidade, se foi um problema mecânico, se houve outros fatos que envolveram. E, consequentemente, se apresentar imediatamente a uma delegacia de polícia ou a uma viatura que esteja passando por perto, explicar o que ocorreu, estava envolvida num acidente, essa senhora, e entregá-la, né, para a polícia para que possa, sim, preservar a integridade física da mesma. Este homem, ele não revela a sua identidade, isso é um direito dele, e o não revelar da identidade da mulher para a polícia, isso pode implicar a ele algum tipo de situação? Sim, sim. Se ele não comunicou, ele tem a obrigação, ele sabe quem é. A partir do momento que ele está obstruindo a investigação, ele está permitindo que uma pessoa que envolveu-se num acidente, a priori, né, um acidente, ele está escondendo das autoridades. Então, se ele se envolveu no fato, ele tem a obrigação de sim comunicar à polícia e tem que fazê-lo de imediato. Se não o fizer, com certeza ele deve ser chamado ao inquérito, né, e vai também ser ouvido pelo delegado para apurar a responsabilidade dele diante dos fatos, né, dessa tentativa, né, de ocultar provas ou informações. Obrigado, Coronel, pelas informações, trazendo aqui a atualização deste caso. A gente continua seguindo junto com a polícia as investigações para a gente trazer aqui sobre este caso de Socorro que teve grande repercussão devido ao acidente e à morte dessa criança.